Olá, eu sou a Isa e vocês estão ouvindo ao Expandere Podcast. Oi, pessoal! Estamos aqui no nosso último episódio do podcast e eu estou aqui com uma pessoa muito especial. E sim, eu sei que eu falei isso nos outros episódios também, mas fazer o que se eu amo todas essas garotas. E a convidada de hoje é a Isabela! Outra Isa! Uhul! Oi, gente. Como a Isa disse, eu sou a Isabela. A gente estudou juntas na faculdade, então eu também me formei faz pouco tempo. Eu sou mais da área de comportamento, de análise do comportamento e atendimento clínico, basicamente, mas que eu tenho muito interesse em pesquisa também, basicamente. Então, eu acho que a gente está bem, assim, próximo do que a gente vai falar hoje. Eu imagino que vocês estejam curiosos para saber qual vai ser o último episódio. E é algo que as pessoas estão cobrando que a gente fale, mas infelizmente, ou felizmente, depende do seu ponto de vista, a gente vai estar falando sobre Jujutsu Kaisen, ou Kaisen, eu não sei. A pronúncia fica aí a critério de cada um. Espero que as nossas pronúncias não incomodem vocês. Mas esse capítulo aqui, gente, esse episódio, ele é a nata do spoiler, entendeu? Ele é o puro spoiler. Então, assim, caso você não tenha lido o mangá, não escute esse episódio. A gente não quer estragar a experiência de vocês, mas como a gente acabou lendo e a gente vai falar de uma parte específica do mangá, é melhor, né, que fique garantido. Se você não quiser receber spoiler, já não escute. E pra quem não liga, pra quem vai continuar aqui com a gente, nós vamos falar sobre, mais especificamente, o flashback que tem depois que termina a parte que apareceu no anime, que é o flashback da escola Jujutsu, né? Então, quando o Gojo e o Getou, eles eram alunos, e o diretor lá que faz os bichinhos de pelúcia era professor. Então, a gente vai falar especificamente sobre essa parte e especificamente sobre o Getou e o Gojo. 領域展開無料空所 Isso mostra um pouco da dinâmica entre o Gojo e o Getou. Eles são os personagens mais importantes do anime e do mangá, fora o Yuji, o Megumi, né, Sukuna. Eles são peças muito importantes, são centrais. Então, você prestar atenção nos detalhes desse arco é extremamente importante, porque mostra a dinâmica deles e como tudo que vai acontecer aconteceu, porque aconteceu, como aconteceu. Então, basicamente, eles têm que resgatar as duas amigas, né, as duas alunas, só que durante o resgate, o Gojo ele esquece de colocar aquela cortina para que nenhuma outra pessoa, a não ser que seja um feiticeiro dentro da cortina, consiga ver o que está acontecendo. E isso acaba indo parar nas notícias, né, nos jornais. Então, quando eles retornam, né, para a escola, o diretor, né, no caso que era o professor, ele, né, dá uma bronca no Gojo, mas ele não entende por que tinha que esconder isso das pessoas, né? Por que eu tenho que esconder o Jujutsu das pessoas? E o Geto diz que é para proteger as pessoas, então eles brigam, eles discutem, e toda vez que tem um flashback da relação deles, é muito comum ver que eles discutem bastante, que eles discordam em muitas coisas. É uma dinâmica constante no relacionamento dos dois. Mas pegando um gancho desse comecinho aí do flashback que você tá contando, é muito interessante ver, porque assim, a gente começa o anime, né, a história, com o Gojo mais ciente das coisas, né, ciente do dever dele como um feiticeiro Jujutsu e da escola Jujutsu no geral, né, por mais que a gente perceba que ele quer mudar isso, que ele quer, né, uma revolução,
a partir dos meios dele, ele tem uma noção da importância do trabalho dele e das coisas, né? Tanto que a gente vê em algumas partes, né? Eles falando sobre a cortina, explicando isso. E nesse flashback a gente vê que ele era aquele aluno que ele sabia um pouco das coisas, mas ele não entendia, não compreendia o real motivo por trás daquilo, ele não concordava. Então, nesse flashback, a gente vê muito que ele e o Geto tinham aquela postura de nós somos os mais fortes e pode vir quem tiver que vir, qualquer pessoa, e sabe, até aquele Tengen, né, que é o top, que protege a escola, não sei o que, eles estavam, assim, extremamente dispostos a lutar contra ele, né, sendo que, assim, é tipo uma lenda, né, um mito da escola de Jujutsu, porque eles tinham essa postura, né, de, pô, ninguém vai vencer a gente. Então, o Gojo, ele se mostra esse personagem que, por mais que ele saiba que ele é extremamente forte, a gente vê que mesmo criança ele já tinha essa compreensão, ele achava um saco ter que proteger, ter que cuidar das pessoas que não tinham poderes, dos mais fracos. E quem fazia esse papel, ironicamente, digamos assim, olhando agora, né, era o Geto, né? Ele era aquela pessoa que fazia tudo certinho, que era mais tranquilo, seguia todas as regras, enquanto o Gojo era mais, poxa, eu sou mais forte, as coisas estão do jeito que estão, andando bem do jeito que estão andando por minha causa, então eu posso fazer o que eu quiser. Então, tipo, eles tinham muito essa vibe, sabe? Eu sentia muito isso neles. Com certeza, e eu penso também que o Gojo, ele já nasceu no mundo Jujutsu, então se a gente parar para pensar, né, por exemplo, 2 clãs mais importantes, é o Zenin e o próprio clã do Gojo, eles são os mais importantes, então ele já nasceu em berço de ouro, ele já nasceu sendo o mais poderoso. Então, a filosofia de vida dele sempre foi a mesma, ele sempre estava em um pedestal, ele sempre tinha direitos que os outros não tinham, e que isso afetou a balança do mundo. Então, ele já era bem diferente, então ele já era tratado diferente de todas as outras pessoas. Então, a filosofia de vida dele, né, naquele momento, no passado dele, enquanto estudante, é muito diferente da postura dele que a gente vê atualmente, né? Que a gente viu no anime e nos capítulos seguintes, né? Que são o presente dele. Então, ele, assim como a Isa disse, o Geto ele já acreditava que tinham que proteger as pessoas, que esse era o dever deles, e os feiticeiros Jujutsu não são bem vistos pela sociedade, né? Então, isso era algo que o Gojo não gostava. Então ele dizia, por que eu tenho que proteger essas pessoas? Era uma coisa que ele questionava, por que eu não posso mostrar isso para as pessoas comuns, fora do Jujutsu? Porque eles podem ver todas as maldições, as coisas ruins, eles livram as pessoas de tudo isso, e mesmo assim eles são mal vistos. Por que eu tenho que me preocupar com isso? E era uma coisa que para o Geto era absurdo. Então, esse embate de opinião deles era uma coisa muito forte entre eles, que no fim acabou separando um pouco eles, né? Uma coisa que eu percebo também é que o Gojo, ele foi se mostrando muito aquele personagem que era inconsequente, que fazia as coisas sem pensar, que esquecia de coisas importantes, esquecia de protocolos. Quando eles recebem a missão lá de resgatar a menina, né, que era o receptáculo do Tengen, que a Izzy acabou de explicar, ele não queria muito, ele, né, tratava ela um pouco de forma ríspida, mas, por exemplo, quando eles vão pra praia, quando eles brincam, quando ele se diverte com ela, a gente percebe que é a forma dele de mostrar preocupação, de zelar por aqueles últimos momentos de vida que aquela garota teria. E como ele esconde as coisas que ele realmente quer, né? A gente vê isso tanto nesse flashback do passado, quanto hoje, quando o Yuji... Hoje é ótimo, né? Como se fosse daqui. Mas a gente vê lá
quando o Yuji morre, né? Ele falando pra aquela doutora, né, a médica, que ele ficou muito sentido com aquilo, que ele realmente foi atingido, né, por aquele luto, mas que ele não queria demonstrar. Então, a gente acaba percebendo durante a obra que ele sempre tem um papel a zelar, sabe? Ele recebeu aquele lugar de você é o feiticeiro Jujutsu mais forte e, né, as maldições, elas se escondem perante a sua presença. Então, ele tem que manter aquela aparência de realmente eu sou o fodão, né? Mas a gente vê em alguns momentos em que, né, alguns momentos em que ele deixa essa máscara cair um pouquinho, que não é tão assim que ele se sente. Então, como esse destino dado a ele, né, pesa nas costas dele. E até hoje, se a gente parar para pensar, ele sempre foi um pouco isolado, assim, das outras pessoas, seja a partir de um título que ele tinha, ou pela personalidade dele, né, pela maneira que ele agia. Então, o presente dele já mostra ele se importando mais com as pessoas, tomando decisões pensando nos outros. Então, por exemplo, pensando no Yuta, pensando no Yuji, que ele não gostaria que o Yuji morresse, que ele acreditava no potencial dele, que ele poderia ter o potencial de ser tão bom quanto o Yuta. Então, ele fica mal com a morte, ele se sente responsável. E no passado dele já não tinha tantas pessoas, né? Ele tinha o Geto, que era o que seria o melhor amigo dele, e a Shoko, né? Que é uma pessoa que ele também já conhece do passado. Também mostra no passado o Nanami e outros personagens, mas o Geto é o que ele teria mais proximidade. Mas, voltando um pouquinho que você estava falando sobre o Yuta, sobre o Yuji, pra quem não sabe, né, o Yuta, ele é o personagem que vai ser o protagonista do filme, que vai sair do Jujutsu ano que vem. Ele é o protagonista também do mangá Jujutsu Zero, Jujutsu Kaisen Zero. Quem quiser assistir tem aí no Manga Livre, na internet e tal. E basicamente, ele é um garoto que ele passou pela mesma situação que o Yuji. Então, ele tinha ali uma maldição, ele tinha um poder muito grande que ele não sabia lidar, que ele não sabia conter. A escola Jujutsu queria matar ele, né? Queria sacrificar ele, porque ele era um perigo para o mundo, para a segurança dos cidadãos e etc. Literalmente a mesma coisa que o Yuji, que a gente vê no anime. E a única pessoa do alto escalão que a gente vê que zela por esses garotos é o Gojo. Por exemplo, nesse flashback, né, a gente vê que ele tinha contato com a Utahime, que é aquela professora do Todo e da Mai e tal, enfim, do pessoal lá de Kyoto. Que a gente percebe que ela não gosta dele, e a gente percebe que isso acontece desde aquela época em que eles eram colegas de classe e tal, e que ele e o Gitão meio que colocavam ela pra baixo, viam ela como uma pessoa a ser protegida por ser mais fraca, e a gente percebe no geral que o Gojo, ele não gosta mesmo de pessoas mais fracas, que ele não entende muito o porquê que ele deveria protegê-las e zelar por elas, coisas que a gente vê que muda muito no futuro, né? Mas ele tinha esse pensamento na época. E pensando que ele tinha um amigo que tinha um contato próximo com maldições, né? Que era o Geto, que ele tinha lá o Jujutsu dele, o poder dele era sugar as maldições e poder utilizar elas como ele bem entendesse, né? E ele acabou agindo de forma muito instável depois. Eu acho que ele meio que leva esse sentimento que ele tinha pelo Geto pro Yuta e pro Yuji, que, querendo ou não, estão em situações bem parecidas, tanto com o Geto, tanto com o Gojo, porque eles têm poderes muito grandes, e, consequentemente, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, ele não vê justiça nesse processo de eliminar o que você não sabe lidar. Exatamente, eles queriam buscar a justiça, só que os dois
acreditavam em maneiras diferentes, né? O Gojo foi escolhido para ser o mais poderoso e o Geto foi escolhido para ser o mais terrível, péssimo, meu Deus do céu. Né, o Geto e o Gojo, eles se separam porque a partir do momento que ele aprende essas novas técnicas, o Gojo tem assim, se torna o mais poderoso, né? Esse título se torna só dele. E então o Geto, que até então dividia esse título com ele, se isola. Então o Gojo tem mais missões, ele tem muito mais coisa para fazer. Mas ele não consegue entender, mas qual que é o meu propósito de ser um xamã, de ser um feiticeiro, né? Então, passa um momento também que o Geto, ele começa a pensar nas pessoas que não são feiticeiros, né? Não são do mundo Jujutsu, como se elas não fossem nem ao menos humanas, né? Como se elas fossem menos do que os feiticeiros Jujutsu. Eles acabam entrando novamente no embate filosófico do que é certo e do que é errado. Por que você pensava dessa maneira, agora você pensa diferente, ele começa a se questionar. Até tem um momento que o Geto fala, você é o mais poderoso porque você é o Gojo, ou você é o Gojo porque você é o mais poderoso? E isso é algo que mexe muito com ele. E a partir daí as coisas começam a desandar mais ainda. E a gente vai percebendo que meio que todas as coisas que o Geto acreditava e tudo pelo qual ele zelava foi caindo por terra. Porque, por exemplo, ele sempre... A gente vê lá no começo do flashback que ele sempre não, porque a gente tem que proteger as pessoas mais fracas, é pra isso que o Jujutsu existe, bibibobó. Só que quando ele vê que aquelas pessoas, que aqueles humanos estavam zelando por uma pessoa que eles mal conhecem, por algo muito maior do que eles entendem, e mataram uma garota inocente pra aquilo, que assim, pra eles... Sabe, caguei que matar essa garota vai causar um desequilíbrio futuramente no mundo. Se é isso que for acontecer, que seja. Mas eu não aceito que o mestre Tengen fique impuro com essa garota, que ele, né, se funda com ele e fique impuro. Então ele começa a ver as incongruências que existiam por aí. E a gente percebe também no início que ele era muito amigo do Gojo e era sempre ele quem ressaltava, quem falava, nós somos os mais fortes. Era sempre dele que partia essa frase. Então a gente percebe que ele se orgulhava de se equiparar ao nível de poder de uma pessoa que no mundo do Jujutsu a gente vê aí que é unanimemente respeitada e que todos conhecem e todos temem. Ele se orgulhava dessa posição. Mas quando ele percebe que depois, né, daquele trauma de quase morte do Gojo, né, ele subiu um patamar, ele se tornou um patamar talvez inalcançável, ele já estava perdendo ali tudo que ele acreditava, né, perdeu a fé nos humanos, nos poderes dele, perdeu um amigo, já que ele estava tendo que fazer as missões sozinho. Então, né, acho que essa solidão mesmo, ele perdeu esse lugar de pertencimento que ele tinha e ele não conseguiu se encontrar de novo. É bem isso mesmo. E eu acho que também aquela coisa que a gente fala que é o breaking point, né, do Geto, que foi assim, a decisão que mudou não só o relacionamento dele com o Gojo, mas mudou a vida dele e da comunidade Jujutsu, que já era pequena, escassa, foi piorando com o passar do tempo. Foi uma conversa, né, durante esse momento em que o Gojo estava questionando ele mesmo, que ele estava tendo mais missões, etc. É aquele mecanismo, né? As maldições só existem por conta dos humanos, né? E que eles existem muito mais do que os feiticeiros. Os feiticeiros não criam as maldições, né? Então, a maneira mais fácil de você mudar as coisas é você eliminando todos os humanos, deixando somente os feiticeiros ou xamãs, né? Como você preferir. Descobre essas duas meninas que estavam sendo maltratadas por todas as pessoas da vila. Ele, assim, foi o gatilho para que ele tomasse a decisão que mudou tudo, né? Então, ele... Na verdade, assim, nessa vila que estava acontecendo é que tinha um espírito amaldiçoado que estava causando destruição na vila, né? Então, ele ia lá para exorcizar
a maldição, mas quando ele encontra essas duas garotas que estavam sendo maltratadas, então basicamente elas estavam tipo numa jaula, mantidas lá pelas pessoas, e elas estavam sendo culpadas pelas ações do espírito amaldiçoado, ele surta, assim, né, vamos colocar assim mais ou menos, ele tem um surto, um momento de, né, o que na cabeça dele seria clareza, então ele mata todo mundo da vila, né, da cidade, e liberta as garotas. Então, a partir disso, ele se torna um usuário de maldições, né? Então, é quando ele sai do Jujutsu, ele deixa esse título e ele se une aos espíritos amaldiçoados, né? Então, isso, obviamente, vai desestabilizar o Yaga, que é o professor, né, diretor, e o Gojo. Eles ficam chocados. E tem um momento, né, que ele encontra com o Geto, porque o Geto, a partir desse momento, então, ele tá foragido, né, ele tá fugido, porque ele tem que ser executado, né, por traição, basicamente. E aí ele conta que ele quer criar um mundo sem as maldições, e para isso acontecer ele tem que matar todos os humanos, né. A gente vê ali que, né, tinha uma ordem expressa pra todo mundo que encontrar o Geto matar ele. E o Gojo, ele não conseguiu fazer isso com o amigo dele, né? A gente vê mesmo que o Geto, ele perdeu, né, a esperança real na humanidade. Porque, cara, é um ciclo, assim, muito bizarro, né? Porque os humanos, eles têm sentimentos ruins e aí eles produzem as maldições. Mas, ao mesmo tempo, você, como um feiticeiro Jujutsu, tem que fazer de tudo para as pessoas não verem o mal que elas mesmas criaram, sabe? Então, ele vendo a maldade ali pura, né, das pessoas em matar garotas inocentes, em prender duas menininhas, tratar elas como se elas fossem o motivo de toda a desgraça e infortúnio de uma vila inteira, sendo duas criancinhas só, isso é muito cruel. Então, aquilo ali, né, a crença deles já tava assim por um fio de nylon, né? Quando ele chegou ali naquela aldeia que ele viu aquilo, foi assim, o ponto final para ele realmente mudar tudo o que ele pensava, mudar de lado realmente e vestir a camisa do que ele realmente estava sentindo naquele momento, do que ele estava realmente acreditando, né? Quando ele encontrou aquela professora do Todo lá, conversando com ela, dá pra perceber que ele se sentiu um pouco mais aliviado de saber que existiam pessoas Jujutsu que pensavam como ele, que entendiam o raciocínio dele. Obviamente que ela via por uma ótica um pouco diferente da que ele vê. Mas que alguns pensamentos eram semelhantes, né? Então, conversar com ela, se abrir com ela, deu uma abertura para ele entender os próprios sentimentos, o que ele mesmo estava sentindo e pensando. E quando aconteceu a gota d'água, ele só foi, sabe? Ele só fluiu porque já não dava mais. Mas é exatamente isso, até porque tem em alguns momentos, né, que mostram as conversas deles, o Geto ele fala, né, sobre matar, né, sem propósito. E o Gojo relembra isso, né, pra ele, olha, você disse isso quando eles se encontraram. Mas o Geto diz, não, agora eu tenho um motivo, tenho uma razão, mas o Gojo, ele vai atrás do filho do Toji, que é o Megumi, né, porque antes de morrer ele disse que o filho dele ia ser vendido para o clã Zenin. Basicamente ele quer fazer com que o Megumi se torne futuramente um feiticeiro melhor do que o pai dele ou que o Geto. E por conta disso, ele assim começa a cuidar dele. Eu não diria que de uma maneira parental, eu não acredito que foi bem dessa maneira, mas ele se torna assim de uma maneira responsável por ele, né? O que ele fez, como isso atingiu ele, porque se quando ele encontrou o próprio amigo dele com essa ordem de execução, quais foram as outras coisas tão terríveis que o Geto fez? Algumas delas a gente sabe, né, que já passou no anime, no mangá, mas quais foram as outras coisas tão terríveis que fizeram com que ele finalmente tomasse a coragem para matar, executar o melhor amigo dele, possivelmente o único amigo que ele teve?
apesar dele ser uma pessoa muito egocêntrica, narcisista, o Gojo, ele é uma pessoa que eu acredito que evoluiu, né, continua evoluindo, principalmente ele tem criado uma empatia maior, porque ele está lidando desde então com sentimentos muito conflitantes, principalmente por conta das injustiças que ele vê que o alto escalão, Jujutsu, né, tem tomado as decisões em relação também aos alunos dele. Então, é bem interessante ver o desenvolvimento dele, né? Eu acho que essa parte do passado dele é muito, muito importante, não só porque explica muita coisa, mas ver a evolução dele durante esse tempo. A gente consegue perceber, né? Ainda mais agora você falando tudo isso, que o Gojo e o Getou, ambos eles tinham vontade de revolucionar, de mudar as coisas, de tornar ali um ambiente diferente, né? Só que ambos viveram coisas diferentes, né? Como você falou no início, o Gojo ele já cresceu no Jujutsu, né? Ele não teve, quando o Gojo ele conversa com o Megumi, né? Ele conta que, né, a partir dos 4, 6, 8 anos mais ou menos, que uma criança começa a manifestar seus poderes, né? Coisa que com ele a gente percebe que meio que foi instantâneo, né? Então ele não teve uma infância comum, ele deve ter sido muito perseguido, enfim, a gente não sabe como foi, mas a gente sabe que desde que ele nasceu ele sempre foi muito respeitado, tanto pelos Jujutsus quanto pelas maldições. Então, ele quer mudar a escola Jujutsu, né? Ele não tinha tanta empatia com humanos porque muito provavelmente ele nem tinha muito contato com humanos. Coisa que era diferente pro Geto, porque a gente vê que os pais dele eram humanos, então, né, deve ter sido aí meio que uma raridade na família, né? Uma herança de um parente não primário. E então, assim, eles viviam em lugares diferentes, eles vieram de lugares diferentes, e a preocupação de cada um era diferente também. Então, e assim, né, enquanto o Gojo ele era muito respeitado e ele matava as maldições sem muito esforço, o Geto tinha que comer elas, ele tinha que ter elas ali com ele recorrentemente. E a gente não sabe como funciona direito a técnica dele, né? Então, a gente sabe que ele é um mestre de maldição, e a gente sabe que o Yuta, por exemplo, é um mestre de maldição. E o que a gente acompanha do Yuta é que ele tinha ali ele conseguia conversar com a maldição dele. Ele tinha uma proximidade com ela. Então, imagina se o Getou tinha uma proximidade com aquelas 10.000 maldições que ele tinha absorvido ali, entendeu? No Uzumaki dele. Então, tipo, real o surto, né? Que deve ser ali o burburinho que deve acontecer na cabeça daquele homem, que a gente só viu, sei lá, 10%, né? Então, realmente eclodiram aí em coisas diferentes. Tanto que a gente percebe também que toda essa situação influenciou muito o Gojo a ver as coisas de uma forma diferente, a tentar agir diferente e mudar as coisas para como ele acha correto, mas de uma outra forma, porque a gente vê que no final ele fala, né, no final do flashback, ele fala que do que adianta ele ser o mais forte se ele não consegue salvar o amigo dele. Então, a gente pode ver também que ele nem quer que os estudantes dele passem por algo semelhante. Ele quer realmente reestruturar o sistema para que talvez as coisas não sejam tão mais 8 ou 80 como elas estão sendo atualmente. Quando tem toda essa treta aí do flashback, ele vai falar com o Megumi, eu vejo meio que como uma intenção de proteger mesmo, de mudar ali a sociedade de Jujutsu, para que não aconteça mais esse tipo de coisa, né? Então, a gente sempre vê. Porque, assim, a mudança do Getou, ela foi sutil, né? Ela foi durante algum tempo, não foi assim do nada, como acontece. A gente percebe que tem um tempinho ali por aquilo, então eu percebo que ele quer ter essa proximidade para que não se repita o que aconteceu com o amigo dele, né?
Não, eu acho que é bem isso, porque basicamente a gente também, se a gente olhar assim, bem de perto o contexto, quando você é um feiticeiro Jujutsu, as chances, né, de você ou dos seus amigos, seus companheiros morrerem é muito alta. Né, eu acho que até o Nanami que diz que a expectativa de vida de um feiticeiro é muito baixa, porque eles morrem com muita frequência. Quando o Geto ainda vai tomar a decisão dele, ele fica sabendo que uma colega dele, uma amiga, morre numa missão com o Nanami. E isso piora, assim, o estado mental dele, né? Vai abrindo cada vez mais o gatilho, vai piorando cada vez mais para ele. Então, por exemplo, o Gojo, basicamente ele está cercado também por morte, por emoções, sentimentos que ele não entende, que ele está tendo que lidar agora. E, né, o que vai acontecer? Porque ele está, assim, relativamente mais responsável, mais ou menos, né? Melhorou do que já era, mas ainda assim, depois de todos esses acontecimentos, ele basicamente se isolou novamente, ele tá sozinho. Então, ele se isolou quando ele conseguiu o título, ele ficou isolado quando o melhor amigo dele, né, se tornou um usuário, né, de maldições. E agora, né, completamente sozinho, como que ele lida com todas essas coisas? Porque eu não consigo enxergar ele sendo uma pessoa muito saudável na mente dele. Tipo, a gente já percebe, a personalidade dele é uma bagunça. Eu acho que é bem isso, até porque, né, o Gojo que a gente vê, ele age de uma maneira, como eu posso dizer, como se fosse indiferente, tudo é uma brincadeira, não leva muito a sério, mas, né, a gente sabe que não é bem assim. Sempre existe alguma coisa que é importante, que faz a diferença, que afeta. Mas ele tá assim o tempo inteiro. E quando você fala, não, mas você não tá com medo, você não tá preocupado, ou alguém demonstra preocupação, a única coisa que ele diz é, não se preocupe, eu sou mais forte, eu sou mais poderoso. Então é como se isso fosse um escudo de defesa para ele mesmo. Tipo, eu não vou me preocupar comigo mesmo, porque eu sou mais forte. Não preciso me preocupar com nada, na verdade, porque eu sou mais poderoso. Olha o título que eu tenho. Os anciões, né? Os higher-ups mais poderosos, eles não puderam me matar, não me mataram até agora porque eles sabem que eles não podem nada contra mim, então eu não preciso me preocupar com nada. Mas será que é bem assim mesmo, né? Então, é que lógico, o mangá ainda tá sendo lançado, tá acontecendo, a gente não pode afirmar nada, ter certeza de nada, mas eu sei que ele não é bem assim. Eu acho que dentro da cabeça dele deve ser uma bagunça, porque algumas atitudes dele são bem impulsivas, né? Vamos colocar assim. Então, pegando do raciocínio que você falou, por exemplo, na luta contra o Toji, né, o pai do Megumi, a gente vê o Gojo, assim, muito insano, porque ele realmente, por mais que quem sempre falasse, né, que nós somos os mais fortes, bibi bobó, fosse o Getou, o Gojo, ele compactuava com essa ideia, né, ele acreditava nisso. E não que não fosse verdade, mas, né, existiam pessoas ali que se equiparavam a esse nível de poder dele, dos dois, no caso. E quando ele foi ali quase morto, né, pelo Tojin, ele entra ali num breakdown que a gente vê ali um outro Gojo, né? E ele só sossegou, só parou quando ele matou o pai do Megumi. Mas a gente vê ali um outro Gojo que a gente não viu em nenhum outro momento no anime, né? Então, eu acho que a partir desse momento, né, como você falou antes, que ele era muito egocêntrico, ele continua sendo, mas muito mais pé no chão, muito mais realista de que ele é forte, mas que ele não é o único, né? Então, sem dar muitos spoilers, a gente vê ali no futuro da história que a união faz a força e que a força é maior que a do Gojo, né? Então, as coisas elas se complicam um pouco. E imagina assim, num mundo em que não tivessem pessoas fortes e só existisse o Gojo, e aí acontece alguma coisa com ele e acabou, né? Então, acho que também vendo por essa ótica dele, né? De tipo, se sou só eu forte,
e aí eu não tô mais aí, daí acabou, né? Não faz nenhum sentido. Então, eu vejo que ele direcionou toda essa força dele, todo esse potencial dele justamente pra essa segurança do mundo mesmo, né? Porque ele não é eterno. Ler o mangá é muito bom, a leitura é muito fácil e rápida, porque a história é muito legal, é muito intensa. A partir, assim, que acabou a primeira temporada do anime, eu sugiro, comece a ler o mangá a partir de onde acabou. Fica bem mais fácil a leitura. E, gente, é tão intenso, é tão, meu Deus do céu, você fica esperando o que vai acontecer. Quando você vê, você já leu 100 capítulos de uma vez. É muito legal e, meu Deus do céu, por favor, leiam. まあ中途半端な当て馬じゃ意味ないからね。 Mas enfim, pessoal, a gente agradece que vocês tenham chegado até aqui. Agradeço a Isa também por essa participação tão aclamada e tão esperada sobre Jujutsu Kaisen. Obrigada, gente.